Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. É com grande alegria que nós estamos aqui mais uma vez para o Instituto Manuel Filomeno de Miranda, com muita boa disposição para o trabalho, de reflexionar sobre o simbolismo da Páscoa nesses tempos tão desafiadores em que a gente ainda está atravessando uma pandemia, estamos passando por esses processos da transição planetária. Então, com o objetivo de reflexionarmos sobre o significado especial desta data, de acordo com o Evangelho, com os nossos conhecimentos espíritas, vamos fazer uma modesta abordagem. Antes de começar, entretanto, gostaria de convidar a todos que, nos, que, nos, que nós possamos nos reunir psiquicamente, irmanados nesse mesmo sentimento de amor e de paz, elevando os nossos pensamentos a nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que consigamos ficarmos plenos do amor de Deus, respirando esse clima diferente que a lembrança do Cristo nos traz para reavaliar a nossa caminhada e para que nós possamos sermos servos leais e aprendizes do Evangelho. Senhor Jesus, inspira-nos e protege-nos a fazer sempre o bem. Abençoa os nossos bons propósitos de reflexionar sobre esses ensinamentos de elevado teor moral, para que possamos também colocá-los em prática para a nossa própria evolução. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine e nos proteja a todos. Que assim seja. Então, gente, vamos começar fazendo algumas observações com respeito à Páscoa na obra Vivendo com Jesus, pelo Espírito Amélia Rodrigues, no capítulo de número 15, Corpo e Sangue. Há uma parte muito especial em que ela vai dizer: eram os dias da Páscoa, das festas que se vestiriam de tragédia. Ninguém poderia imaginar o desfecho da saga espetacular. Somente ele o sabia. Então vamos falar um pouco sobre os simbolismos da Páscoa e o próprio Espiritismo. Quando nós vamos analisar etimologicamente a palavra Páscoa, nós observamos a origem em dois vocábulos hebraicos. O primeiro, decorrido de passar, derivado de passar, passar por cima. A gente tem uma referência disso em Êxodo, capítulo 23, versículos 14 e 17. E outra raiz do verbo pesach, que significa pascha em grego, ou passagem, né? Na verdade, o substantivo passagem, porta, lugar por onde a gente atravessa. E a Páscoa, como nós sabemos, trata-se de uma festa religiosa que é tradicionalmente comemorada e celebrada por judeus e também por católicos, tanto nas igrejas romanas e ortodoxas, cujo significado para esses grupos é distinto. Então vamos primeiro analisar o significado no judaísmo. No judaísmo, a Páscoa visa comemorar ou lembrar dois gloriosos eventos históricos, ambos que foram protagonizados por Moisés. No primeiro deles, quando os judeus são libertados da escravidão egípcia, a Páscoa é assinalada a partir da travessia no Mar Vermelho, que está descrito nos capítulos 12, 13 e 14 do livro de Êxodo do Antigo Testamento. E o segundo evento diz respeito já à vida em liberdade do povo judeu, à formação da nação judaica e à sua organização religiosa, que foi culminada com o recebimento do Decálogo, ou dos 10 mandamentos, né, no Monte Sinai, conforme está em Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 21. Então, para esses dois significados, a Páscoa judaica é uma festividade que dura 7 dias, em que certos alimentos e bebidas fermentadas são proibidos e os pães asmos, ou seja, aqueles pães sem fermento,
e a carne de cordeiro são os alimentos básicos a serem consumidos nesse período. Do ponto de vista da Páscoa católica, festejada pelas igrejas romana e ortodoxa, faz referência à Páscoa à ressurreição do Cristo após a sua morte da cruz. Então, a data da comemoração da Páscoa cristã, ela é instituída a partir do século II da atual era e foi motivo de muitos debates no passado. Então, essa referência está nos evangelhos, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, Marcos, capítulo 16, Lucas, capítulo 24 e João, capítulos 20 e 21. E nessa ceia, né, que a gente chama de ceia pascal, que se caracteriza numa reunião familiar, conforme está no livro de Mateus, capítulo 26, Marcos, capítulo 14, Lucas, capítulo 22, o próprio Cristo se reúne e institui essa ceia pascal com os seus discípulos, justamente no dia da Páscoa judaica. E algumas festividades politeístas relacionadas à chegada da primavera, à apologia à fertilidade, acabaram passando à posteridade e foram incorporadas a essa simbologia da Páscoa. Daí o fato da gente ter a figura dos coelhinhos altamente reprodutores com os seus ovinhos coloridos, né? Ainda há entre os países da Europa e da Ásia o hábito de pintar os ovos cozidos de cores diferentes. E com a chegada e a implantação do cristianismo, subsequentemente, essa mesma palavra da Páscoa passou a ser empregada para denotar o aniversário da ressurreição do Cristo, né? A palavra em inglês Easter deriva de Astarte, deusa mãe da fertilidade. Então, por isso esses símbolos se complementam e, em certo ponto, até se tocam. Na doutrina espírita, a gente não tem comemoração, né, da Páscoa enquanto festividade. O espiritismo respeita a Páscoa comemorada tanto por judeus quanto por cristãos, romanos e ortodoxos, compartilha do valor desse simbolismo de alta representatividade, né? Afinal, a liberdade conquistada pelo povo judeu ou de qualquer outro povo do planeta merece ser celebrada, né? E a grande questão é que os espíritas procuramos comemorar a Páscoa não apenas no dia designado no calendário, mas todos os dias da existência, como a traduzir o nosso esforço permanente de vivenciar a mensagem de Jesus, de praticar o evangelho nas nossas vidas, tendo a certeza de que um dia nós também vamos testemunhar aquilo que o apóstolo Paulo dizia: não sou mais eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim, né? Conforme ele disse na sua epístola aos Gálatas, capítulo 2. Então, esse preâmbulo é para a gente reflexionar sobre o simbolismo da Páscoa e os seus diversos significados. Mas para que a gente possa deter um pouco mais da nossa atenção sobre esse assunto, é importante a gente analisar o que diz o Evangelho. E aqui a gente vai começar falando sobre a parábola do pão e vinho, que talvez traga o simbolismo mais representativo com respeito a essas comemorações da Páscoa. Bom, nós sabemos que Jesus falava por parábolas, utilizando uma linguagem pedagógica. O seu objetivo, como espírito puro, era deixar uma mensagem transcendente que fosse assimilável aos nossos estados de consciência, cada qual com a sua condição, e que ficasse para a posteridade. Para isso, ele utilizava elementos do cotidiano com o objetivo de que essas histórias fossem melhormente entendidas, compreendidas por um povo rude, um povo simples, que ainda passaria por vários estágios de emancipação, de absorção, né, de absorção desses conhecimentos, para isso ser trabalhado com o tempo. Huberto Roden, professor e filósofo, diz que o símbolo material das palavras é compreensível a todos, mas a compreensão do símbolo espiritual depende sempre do estado de evolução de cada um,
que não é possível dar uma definitiva explicação e universalmente válida para as parábolas, porque a sua relatividade sempre está de acordo com o nível de consciência individual. Então, é justamente respeitando essa diversidade e a liberdade de consciência que cada um de nós entendemos segundo o significado espiritual das parábolas de um modo sumamente diferente. Então, para que a gente possa analisar um pouco com mais detença sobre, né, a parábola do pão e vinho, vamos primeiro falar um pouco sobre o texto, né, da própria parábola do pão e vinho. Na Bíblia de Jerusalém, esse texto está em Mateus, capítulo 26, versículos 26 a 29, e diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo-o abençoado, partiu-o e, distribuindo-o aos seus discípulos, disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice e, dando graças, deu a eles, dizendo: Bebei deles todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo, não beberei mais deste fruto da videira, até o dia em que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Então, para que a gente possa analisar essa parábola, vamos primeiro reflexionar sobre o pão e o vinho. Bom, a primeira observação que a gente poderia fazer é que, sem sombra de dúvida, isso que os teólogos chamam do símbolo da Eucaristia é uma das mais misteriosas das parábolas, talvez a parábola mais psicológica do Evangelho. Na obra Sabedoria das Parábolas, de Humberto Roden, no capítulo que trata sobre a parábola dramatizada do pão e do vinho, esse professor vai dizer o seguinte: os teólogos escogitaram, esquadrinharam, divagaram sobre o dogma da transubstanciação do pão e do vinho no corpo e sangue de Jesus, como se o corpo e o sangue de Jesus humano, fisicamente ingeridos pelo comungante, pudessem espiritualizar a alma. Então vamos pensar um pouco sobre essas figuras. Primeiro, começando pela figura do pão. A figura do pão é uma figura muito básica, que em geral segue nas parábolas e na maioria das histórias de elevado teor moral como um alimento, que visa, portanto, saciar a fome. É um recurso acessível à maioria, grosso modo, né, genericamente falando. A gente sabe que atualmente nós passamos por uma situação socioeconômica do país das mais difíceis, com índices de miséria econômica alarmantes, pessoas passando fome, né, com um elevado grau estatístico. Antigamente eu me lembro, quando eu era menina, há mais ou menos 20 anos atrás, a gente comprava 20 pães por R$ 1, né? Hoje, a gente não faz mais isso. A gente não consegue mais pagar esse preço, né? Outro dia eu comprei, acho que 3 pães, 4 pães, foram R$ 3, né? Então realmente mudou bastante, né? Não apenas falando do preço dos produtos, mas a questão de ser um recurso acessível à maioria. Mas voltando à figura da parábola, o pão a gente come, então nós atravessamos, né, pela boca, as glândulas salivares ajudam nesse começo, né, de apropriação, de quebra dos alimentos, a própria mastigação, a gente engole no estômago, o estômago, este órgão, vai fazer a digestão desse alimento, ou seja, quebrar as moléculas com o objetivo de extrair daí a energia do alimento e absorver esses nutrientes. Então, esse é o símbolo material do pão. Na parábola, nós observamos que há um símbolo espiritual do próprio Cristo oferecendo o seu corpo, que não necessariamente é o corpo físico, né? Ou seja, não é nenhuma apologia a, a uma experiência de canibalismo, mas ele se coloca como o pão da vida. A mensagem que ele traz é uma mensagem de alimento, uma mensagem que alimenta, né?
que aplaca a fome. Em João, capítulo 6, versículos 33 a 35, é o Cristo quem vai dizer: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, como Jesus espiritualizava esses símbolos, bem se vê que ele não falava do corpo material, mas desse corpo espiritual, né, em que, como diz o apóstolo Paulo, todos nós somos membros do corpo do Cristo. Esse corpo de fraternidade, de amor, de caridade, de beneficência, de piedade, de solidariedade, em que todos nós estamos sendo convocados, né, para nos unirmos, para nos ajudar. A figura do vinho é muito interessante, porque o vinho é fruto da videira ou parreira, né, que dá as uvas, e mais uma vez a gente tem um símbolo espiritualizado, porque em João capítulo 15, versículos 1 a 5, Jesus vai dizer: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Então aqui a gente tem mais uma manifestação do Cristo, espiritualizando esses símbolos, se colocando como videira e nós como os ramos dessa árvore frutífera, né, que sempre dá bons frutos. Então, essa noção de ramo pertencente a uma árvore nos dá uma noção de coletividade, uma noção de pluralidade, né, de frutificar. E isso também nos lembra da cepa da videira. A gente tem em O Livro dos Espíritos, na seção de prolegômenos, uma manifestação dos espíritos que ajudavam Kardec na codificação, em que ele vai dizer, e que eles vão dizer, né? Coloca na cabeça do livro a cepa de vinha que te desenhamos, porque ela é o emblema do trabalho do Criador. E, de fato, nas edições, pelo menos dessa edição, da editora Ide, nós temos aqui, ó, bem no início, nem na capa de O Livro dos Espíritos, a cepa da vinha, né? Que foi colocada por ser o emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito, nela se encontram reunidos. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma ou espírito unido à matéria é o grão, cada grãozinho de uva. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Então, isso é muito importante porque nós estamos fazendo, né, de acordo com essa interpretação, com a presença do vinho, uma alusão ao trabalho, que é preciso extrair o suco para produzir o vinho, né? O vinho é algo que é proveniente do que está dentro, que é a essência do fruto. Então, na parábola do pão e vinho, a gente tem os símbolos do que nos alimenta e do que nos dessedenta. E daquilo que precisa ser digerido, que precisa ser transformado, que precisa ser trabalhado para vir a efeito. Jesus profere a parábola do pão e vinho num momento muito especial. Era o final da Santa Ceia, após o sermão do cenáculo, e naquela época, é importante a gente dizer que para os judeus comer e beber à mesa representava intimidade, então essa é caracterizada uma eucaristia ou uma ação de graças. E o sacrifício do corpo e sangue do Senhor Jesus para a remissão dos pecados nos lembra essa oportunidade de autorredenção. É como se nós estivéssemos sendo convidados a comungar com Jesus com o objetivo de reflexionarmos sobre a sua mensagem, vivermos a sua mensagem com base no próprio trabalho íntimo que precisamos empreender, no nosso próprio esforço e sacrifício material e moral, né? Esse sacrifício moral, sem sombra de dúvida, pressupõe nós reavaliarmos os nossos pensamentos, as nossas intenções, as nossas palavras, as nossas condutas como a melhor forma para adorar a Deus.
Inclusive, sobre isso, tem uma mensagem muito interessante no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede perfeitos, item 11, cuidar do corpo e do espírito, em que vai ter o seguinte: não castigueis seu corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o fez cometer, e pelas quais ele é tão responsável como o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. A perfeição está inteiramente nas reformas a que submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de tornar mais dócil a vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Ou seja, nós precisamos submeter o nosso espírito à aceitação, à coragem, à resignação, à obediência. Essa humilhação do espírito diz respeito a sobrepor, né, os nossos valores ao orgulho que a gente ainda sustenta, a vaidade que a gente demonstra, né? Isso é uma sensação de morrer, né? Quando a gente, por exemplo, é convidado a renunciar, nossa, é uma sensação muito dolorosa para a grande maioria de nós. Se a gente for esperar começar a ensaiar os primeiros passos de renúncia, quando a gente se sentir bem com esse movimento, a gente não começa. Então, hoje, renunciar, por exemplo, eu tenho uma condição em que eu sou convocada para briga, né? Me chamam para briga, como a gente diz. E o fato de eu renunciar a essa convocação, de eu simplesmente manter-me em paz, manter minha serenidade, mesmo sendo provocada, mesmo sendo agredida, mesmo sendo difamada, é um ato de abnegação dos mais dolorosos e sacrificiais. Quando nós estamos dialogando com alguém, normalmente a gente não tem paciência para escutar o outro. A gente ouve o outro já pensando na resposta. Então, isso não é uma escuta ampliada, né? Uma escuta isenta. Isso já é uma escuta turbilhonada, em que eu estou de corpo presente, ouvindo, né, com os ouvidos, mas na verdade não absorvo. Então, para eu escutar em profundidade, perceber os sinais, me colocar no lugar do outro, dar ao outro aquilo que ele me pede, né? Considerar aquela demanda, é um sacrifício muito grande, que para muitos de nós é uma sensação de morte. Como assim eu não posso falar nada? Como assim eu não posso depositar ao outro as minhas verdades, né? Não posso ensinar-lhe o que fazer. Eu sei o que é melhor para ele. Muitas vezes a gente repete isso. Então, tudo isso são formas de dobrar, subjugar o espírito. E, diante de todas essas reflexões, a gente agora está habilitado para falar com mais propriedade sobre o significado da Páscoa judaica, né? Esse Cordeiro Divino que vem perdoar os pecados, né, de todos os homens. Talvez o maior pecado seja deixar de reconhecer o Cristo como enviado de Deus, né? Ele nos doa o sangue no sentido de nos dedicar, né? Nos empenhar a sua vida, com ardor, o seu messianato. E, do mesmo modo, o Cristo também espera de nós que a gente também doe o nosso sangue, né? Nas práticas de caridade, nos esforços para vencer as nossas más inclinações, que a gente se dedique, que a gente se empenhe, que a gente busque fazer, realizar as nossas tarefas com muito ardor, né? Então, como a gente viu, a Páscoa, um dos significados é do hebraico Pessá, passagem, né, que marca o êxodo do povo de Israel, a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. A gente deve se lembrar da última praga do Egito, que era a morte aos primogênitos de homens e de animais. E aquela época acreditava-se que ao sacrificar os cordeiros e pintar o sangue, pintar de sangue, né, com sangue, o batente das casas, poderia fazer com que o anjo da morte pulasse, passasse, né, por essa casa sem necessariamente matar
os primogênitos de homens e animais. Daí a expressão Cordeiro de Deus. No capítulo 1 de João, versículo 29, vai ter: no dia seguinte, ele, João, vê Jesus aproximar-se dele e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esse tirar o pecado do mundo é mostrar pela sua vivência, né, prática da mensagem de Deus, o bom caminho a seguir. Como nós, seres humanos, falhos, falíveis, o que nós precisamos fazer com o objetivo de aproveitar as experiências que nós temos para evoluir, né? Então, talvez esse seja o símbolo da Páscoa, um símbolo de reavaliação, de renascimento, de certo modo de jejum, de dificuldades, porque esse processo de crescimento é dificultoso, é doloroso, né? Como a gente falou do sacrifício, e daí o fato de comer esses pães asmos banhados no vinho tinto, no fruto da videira, que necessita de todo esse trabalho para ficar pronto. Ainda na obra Sabedoria das Parábolas, por Huberto Roden, essa parábola dramatizada do pão e vinho, ele vai dizer: não pode o nosso ego humano conscientizar o eu divino se aquele, o ego, não for devidamente desintegrado, assim como o alimento só se integra na vida do corpo depois de desintegrado, como uma semente para dar frutos. É lógico que aqui a gente não está fazendo apologia à desintegração do ego, porque o ego é fundamental para o nosso estado humano, né? O ego, ele tem, segundo estudado pela própria psicanálise, é uma instância psíquica que é fundamental para ser esse mediador, né, da consciência entre as nossas pulsões internas e aquilo que acontece na nossa realidade externa. Então, o campo da memória, do julgamento, né, do livre-arbítrio, todos funcionam nessa instância egóica. A grande questão é que nós não somos o ego. Nós somos seres espirituais que temos essa instância psíquica nesse momento, com essa personalidade, internados no corpo físico, mas somos seres espirituais e, portanto, um eu divino que precisa se apropriar das suas responsabilidades, das suas missões, dos seus desafios, e que para isso a gente vai precisar deixar cair esses maus pendores, essas más paixões que a gente normalmente alimenta com muita veemência, como o orgulho, a vaidade, o ressentimento, o melindre, o egoísmo, o individualismo, dentre tantos outros agentes perniciosos. Então, o Cristo entrega esse pão da verdade e o sangue da vida aos seus apóstolos, a fim de que eles possam dar continuidade a esse trabalho de propagação da mensagem divina. Só que muitos de nós ficamos demasiadamente impressionados com a crucificação e não com todo esse movimento do apostolado. E será, cumpre-nos refletir, que nós comemos do pão da vida quando estamos famintos? Será que nós bebemos da fonte de água viva quando nós temos sede? Porque foi o Cristo quem disse: comei do meu corpo, ou seja, estudai a palavra, reflexionai sobre os meus ensinamentos, se alimente do pão da vida. A gente não pode permanecer estáticos. Precisamos nos movimentar com o objetivo de que consigamos nos matar a nossa fome através das letras vivas do Evangelho, a ponto de nós também nos tornarmos um Evangelho vivo. Jesus disse no capítulo 4 de João, versículo 34, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Será que para nós também funciona desse modo? E além disso, o Cristo também disse: bebei do meu sangue, ou seja, esforçai-vos, dobrai vosso espírito, trabalhai insistentemente para domar e vencer as suas más inclinações. Testemunhai o que é ser cristão, negai o vosso ego, bebei da fonte de água viva. E quando a gente fala
de fonte de água viva, não tem como a gente não se lembrar do encontro de Jesus com a mulher samaritana, conforme está em João, capítulo 4, versículos 7 a 14. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Jesus então lhe disse: Mulher, dá-me de beber. Os seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Diz-lhe então a samaritana: Como tu, sendo judeu, me pedes de beber, a mim que sou samaritana? E Jesus então lhe respondeu: Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aquele que bebe desta água terá sede novamente. Mas quem beber da água que dar-lhe-ei, nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der tornar-se-á nele fonte de água jorrando para a vida eterna. Esse encontro é absolutamente maravilhoso sob muitos aspectos. Primeiro, que é com mulher. E Jesus, como nenhum outro, dignificou a figura feminina, né? Levando a mulher dessa condição de preconceito, de silenciamento, de anonimato, muitas vezes, para a luz, para um lugar dignificado. Ele dignificou o coração de cada mulher, o seu protagonismo, a sua autonomia e, sobretudo, a sua condição espiritual, né? Como ser imortal. Além disso, era uma mulher samaritana. Então, sendo uma mulher da Samaria, Jesus faz uma alteração da trajetória, que inclusive à época não deve ter sido bem compreendida pelos apóstolos, anda por caminhos mais escarpados para encontrar com essa bendita mulher. E, aquela época, judeus e samaritanos, como a gente já sabe, tinham dissensões por conta de interpretações próprias das letras sagradas, né? E não se costumava um judeu, principalmente sendo homem, se referir a uma mulher samaritana. Daí a pergunta dela: Como tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Exatamente por conta dessa condição. Então, Jesus, de uma forma a quebrar preconceitos, mudar paradigmas, né? Diz que se ela conhecesse o dom de Deus e soubesse quem estava pedindo água a ela, não seria ele a pedir a ela, mas ela pedir a ele a vida, a água viva, né? Ou a água em abundância, né? A vida em abundância através daquela água. Porque a água material, de fato, a gente bebe agora, daqui a pouco tem sede de novo. Mas a fonte de água viva, a água lustral do Evangelho, essa nos dessedenta e jorra a vida eterna e nos dessedenta para sempre. E é justamente a esta água que o Cristo nos convida, especialmente nesses movimentos de Páscoa, para que nós possamos estar mais preparados para esse movimento de reavaliação das nossas histórias, de mudança de conduta, para que nós assumamos o compromisso de sermos melhores como seres humanos, né? Melhores como autênticos filhos de Deus. Então, minha gente, para tentar concluir os nossos raciocínios, nós vimos que o simbolismo da Páscoa, né, toda a crucificação de Jesus evoca a Páscoa judaica. Para entender aquilo que é colocado no Evangelho ou no Novo Testamento, é preciso entender também o Antigo Testamento. O Êxodo, por exemplo, conta a história da libertação do povo hebreu do jugo egípcio, e na Páscoa a gente tem a figura do Cordeiro, a imolação do Cordeiro e o cálice. Daí a história da parábola do pão e vinho: tomai e comei, este é o meu corpo, este é o meu sangue. A cena da crucificação já estava prevista pelos profetas mais de 600 anos antes da vinda de Jesus. E a gente tem, inclusive, um diálogo muito marcante no livro de Gênesis, capítulo 22, que é o diálogo do Cordeiro de Deus, né? O sacrifício de Abraão e do seu filho Isaque, né? Abraão ouve a voz de Deus dizendo: Abraão, toma teu filho,
único que amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, a colina onde se edificou o templo de Jerusalém, e lá oferecerás em holocausto sobre uma montanha que eu te indicarei. E Abraão cumpre aquilo que a voz de Deus ordena. E aquele momento ele sobe com Isaque, com lenha, né? E todos os apetrechos para poder imolar o seu filho. Até que chega um momento que Isaque pergunta: meu pai, eis que tem fogo e lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão responde simplesmente: é Deus quem proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. Veja a completa entrega, né, do discípulo. Então, ele ouve de novo a voz de Deus: Abraão, não estendas a mão contra o menino, não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus. Tu não me recusaste teu filho único. Então, a gente fica imaginando como nós agiríamos no lugar de Abraão. Imagina, nosso filho único, a gente sabe da saga de Abraão e Sara para ter, né, Isaac, e oferecer o próprio filho em holocausto. Então, trazendo para as nossas reflexões, quem deve ser imolado, né? Se o Cordeiro Divino, o Cordeiro Puro vem para ser sacrificado, o seu sangue puro derramado, lavando os nossos pecados, todos nós precisamos também nos imolar, mas não de uma forma física, literal. Enquanto espírito, dobrar o nosso espírito, submeter o nosso orgulho e o nosso egoísmo, né? Então Deus oferece um cordeiro no lugar, justamente para mostrar que para a humanidade, que embora nós possamos cometer erros, embora exista a lei de causa e efeito, há forças superiores que acabam fazendo com que os nossos pecados possam ser perdoados de outro modo. A força do amor, do sacrifício, da abnegação. Com Cristo se abrem, portanto, esses novos caminhos de redenção. Abriu-se ao olhar do Cristo o futuro da terra. E com a sua crucificação, infelizmente, nós atrasamos a evolução do homem. Nós que deveríamos lamentar, mas coletivamente ainda não tínhamos essa capacidade de compreender, né? As mulheres piedosas de Jerusalém, por exemplo, tinham essa sensibilidade, que eram aquelas que preparavam bebidas sedativas para levar aos condenados. E o Cristo se direciona a elas e diz: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, pois eis que virão dias em que se dirá: felizes as estéreis, as estranhas que não conceberam, os seios que não amamentaram. E então começarão a dizer as montanhas: caí sobre nós, e as colinas: cobri-nos, porque se assim fazem com um lenho verde, o que acontecerá com o seco? Conforme está no capítulo 23 de Lucas. O que Jesus poderia querer dizer com essas ideias, né? Especulamos. Será que ele está fazendo uma denúncia para que as mulheres não engravidassem contra a maternidade? Isso não se coaduna com a mensagem cristã. Jesus está dizendo que como os homens foram cruéis o suficiente para atear fogo no lenho verde, esse lenho cheio de seiva, né? Esse lenho cheio de ensinamentos louváveis, o que mais os homens não farão conosco? Pobres criaturas humanas, seres imperfeitos, seres falhos. Então haveria um momento que nós lamentaríamos da procriação, de ter filhos, de amamentar, por conta do crescimento da iniquidade. É por isso que a gente deve lamentar, chorar por isso, né? Por essa configuração, por essa condição. Mas o que nós podemos fazer é amar muito, amar com todas as potências da nossa alma, né? De modo que o fato, né, de ser coberto pelas colinas, né, ou os montes desmoronarem sobre as cabeças é justamente o símbolo da vergonha, né, de não ter amado o suficiente, o bastante, não ter perseverado até o final. E, para concluir, meus amigos, em Mateus capítulo 13,
versículos de 10 a 12, a gente vai ter: ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, isso lhe será tirado. Por isto é que eu lhe falo em parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Que nós então possamos guardar na profundidade das nossas almas todos esses simbolismos que falamos sobre a Páscoa, sobre a imolação, sobre a renúncia, sobre essa condição da gente se ausentar um pouco dos nossos caprichos, das nossas verdades, com o objetivo de que possamos olhar o outro e ampará-lo, né, por conta desses momentos difíceis que estamos vivendo. Tem uma obra de Martins Peralva, Estudando o Evangelho, e no capítulo 36 tem uma mensagem muito especial que diz: eclipse não. E o autor vai dizer o seguinte: a nosso ver, e tendo cuidado de realçar a inabordabilidade do Cristo, o cálice que o Cristo preferia não fosse dado a beber, não foi o do temor, foi o da compaixão, não foi o do medo, foi o da piedade. Condoera-se Jesus por antecipação, antevendo o esfacelamento de toda uma semeadura de espiritualidade e redenção em favor dos homens. Aqui ele se refere àquele momento crítico em que Jesus se aproxima do momento do seu martírio e ele roga ao Pai: Pai, afasta de mim este cálice, né? Mas se for da sua vontade, que assim se cumpra. Então, nesse sentido, Martins Peralva vai dizer com muita sabedoria que por mais que nós saibamos, né, que as interpretações sobre o que o Cristo disse, o que o Cristo fez, são inabordáveis, as nossas especulações levam a isso, né? Então, capítulo 26, versículo 39 de Mateus: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então, é o que Martins Peralva vai defender. Não havia temor, não havia medo, havia piedade, havia compaixão. Jesus se condoera por antecipação, por perceber a crucificação, mas não temendo pela própria integridade, pela vida física, temendo pelo esfacelar da oportunidade, né, por parte dos homens. Então ele vai dizer ainda, Martins Peralva: a humanidade caminhava na direção do abismo e Cristo pressentia e lastimava, preferindo que não acontecesse. A humanidade era bem o filho negligente, teimoso, que ouvira as lições, mas não lhes assimilara o conteúdo. Eclipse do Mestre, nunca. O Cristo foi, é e continuará sendo um sol sem eclipses, um sol total, que irradia essas bênçãos de paz, de amor, de serenidade, de piedade, de força, de esperança para todos nós, a fim de que possamos preservar o otimismo e sermos cada vez melhores. Então, meus amigos, é mais ou menos isso. Na esperança que tenha sido de alguma sorte útil, que tenha sido uma mensagem clara, uma mensagem leve, uma mensagem consoladora, confortadora. Os nossos votos de muita paz e uma boa Páscoa a todos. Para finalizar, vamos fazer a nossa prece para agradecer. Mestre Divino, Pai de misericórdia e amor, nós te agradecemos por tudo que criastes. Nós te agradecemos por essa oportunidade imperdível de colocar em prática o teu Evangelho, de reflexionar sobre as tuas mensagens. Inspira-nos para que esses dias que se aproximam da Páscoa sejam para nós dias significativos, para que possamos reavaliar as nossas posturas e mudar as nossas rotas. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine sempre. Que assim seja. Um grande abraço, gente. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.